Irmãos, antes de nós lermos Êxodo, vamos fazer a leitura de um versículo que está no Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 54. Evangelho de João, capítulo 8, verso 54, diz assim: Jesus respondeu: Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei com vocês, serei mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: Você não tem nem 50 anos e já viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade, eu lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Êxodo agora, irmãos. Capítulo 3. Nós lemos praticamente todo o capítulo 3 na semana passada. Quero apenas retomar o verso de número 11. Em diante, que diz assim: Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então Deus respondeu: Eu estarei com você. E este será o sinal de que eu o enviei depois que você tiver tirado o povo do Egito. Vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés então disse para Deus: Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: O Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão me perguntar: Qual é o nome dele? E então o que eu lhes direi? Então Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou até vocês. Também no capítulo 4, irmãos, nos primeiros versos, Moisés respondeu: Mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão: O Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: O que é isso que você tem em sua mão? E ele respondeu: Eu tenho aqui um bordão. Então o Senhor disse: Jogue-o no chão. E ele jogou no chão o bordão, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda sua mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão e pegou ela pela cauda, e ela se transformou novamente em um bordão. Agora, Êxodo, meus irmãos, capítulo 7, verso 9 e verso 10. Êxodo, capítulo 7, versos 9 e versos de número 10. Quando Faraó lhes disser: Façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: Pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão irá virar uma serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado.
Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os seus encantadores e também os sábios do Egito. E eles fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois cada um deles jogou o seu bordão e eles viraram serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor já havia dito. Vamos orar, irmãos? Obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa manhã, pela doce e poderosa palavra que é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Nessa manhã, clamamos por entendimento, clamamos por revelação, Senhor. Abra os olhos do nosso coração, tira do nosso coração, da nossa mente, toda inércia, Senhor, para que a gente não seja levado pelo curso deste mundo, mas que a nossa rota, que o nosso coração, que a nossa mente sejam reorientados pelo Senhor. Fala conosco mais uma vez, é o que nós te pedimos, e assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele vai nos fazer um grande alerta quando ele vai dizer, iniciando já o capítulo 6, ele vai nos dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas ela é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. E essa é uma luta de todo o cristão. Nesse exato momento, quando nós estamos aqui, depois quando nós formos para nossa casa, nós vamos experimentar a tensão dessa grande guerra. E não existe, meus irmãos, nenhum lugar de neutralidade. Todos nós, não importa a idade, não importa se cristãos ou não cristãos, nós estamos envolvidos nessa grande batalha. E essa é uma consistente batalha acerca da nossa mente, acerca daquilo que nós pensamos, acerca daquilo que nós tomamos como sendo a nossa bússola moral, e também é uma batalha pelos nossos corações, é uma batalha pelos nossos afetos, por aquilo que nós de fato amamos. Irmãos, porque no frigir dos ovos é justamente isso que conta. Onde está o nosso coração? Jesus vai dizer que onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. E não apenas Jesus sabia disso, mas Satanás também sabe disso. E, meus irmãos, nós sabemos que nós temos um inimigo, e que esse inimigo não é feito de carne e não é feito de sangue, mas ele é uma força espiritual, demoníaca, que de todas as formas, e das formas inclusive mais sutis e mais sedutoras, ele tenta nos enredar, ele tenta nos cativar, ele tenta nos aproximar, nos enlaçar perto dele. Isso é muito interessante, porque muitas vezes, meus irmãos, nós temos uma falsa impressão de que a nossa luta consiste em batalhar contra a carne e contra sangue. E às vezes a gente naturaliza a dimensão da nossa batalha espiritual. E achamos que o nosso inimigo são forças naturais, são seres humanos,
são estruturas sociais. E nós demonizamos essas estruturas como se elas fossem o mal em si. E nós demonizamos o nosso governo como se o nosso governo e as pessoas que estão no governo fossem o mal em si. E nós demonizamos nossas relações familiares como se as nossas relações familiares e aquela estrutura familiar fosse o mal em si. E nós enxergamos no nosso marido o nosso inimigo. Nós enxergamos a nossa esposa o nosso inimigo. Ou então nós enxergamos na nossa igreja, talvez nas relações comunitárias, como se os nossos inimigos estivessem ali. Talvez o inimigo seja o pastor, talvez o inimigo seja o líder do louvor, talvez o nosso inimigo seja a pessoa que está sentado ao nosso lado. Isso me lembra muito o Moisés, porque me parecia que era justamente esse equívoco que estava no coração de Moisés. Porque Moisés enxergou acertadamente essa força maligna presente nas nossas relações. E ele via a exploração, ele via a opressão que alcançava a sua concretude ali, bem diante dos seus olhos, com a opressão do povo hebreu. Mas o que Moisés não discerniu com acuidade, com sabedoria, foi a dimensão e quem estava por trás de toda aquela opressão. E ele achava que ele poderia resolver aquilo usando as armas carnais, usando as armas deste mundo. E o que ele fez? Ele viu um egípcio explorando e maltratando um hebreu. Ele olhou para um lado, olhou para o outro. E o que ele fez? Ele matou o egípcio, não foi? O que estava na mente de Moisés? Ele estava assim, olha, eu vou acabar com essa opressão pagando mal com mal. O meu inimigo está aqui, ele é de carne e osso. Ele é ser humano como eu. Então, se eu acabar com esse inimigo, fim da guerra, nós teremos paz. E não é assim, meus irmãos, que muitas vezes também nós achamos. Não é assim que também a gente, às vezes, é cativado a pensar. E essa mentalidade anti-Deus natural, isso é uma mentalidade da serpente. Porque Moisés estava dominado por essa mentalidade de Faraó, que é um descendente da serpente. E Moisés achava que, acabando com a opressão egípcia, eles estavam verdadeiramente livres. E nós também, muitas vezes, nós achamos assim, nós pensamos dessa forma, que a nossa luta ela é natural, portanto, se a gente usar as armas naturais, nós vamos vencer a batalha. Então, se o problema, como nós já falamos, é o nosso governo, e nós estamos chegando agora na época da eleição, se o grande corruptor do coração humano tem como fonte essencial o nosso governo, o que a gente faz? Pensando com essa mente da serpente, ora, nós vamos explodir com esse governo, nós vamos acabar com esse governo. Então, se nós temos o governo da esquerda no poder, o que nós vamos fazer? Vamos tirar a esquerda do poder, porque quando a direita assumir o governo do Brasil, o Brasil vai então ficar mil maravilhas. Fim da história, fim da opressão, fim da corrupção. A gente não tem muitas vezes essa mentalidade idólatra, de que a salvação depende de nós, que a salvação depende daquilo que a gente faz, e nós não identificamos inimigos humanos, e se retirarmos esses inimigos humanos, nós vamos ser libertos, nós vamos ser livres da opressão. Isso também não acontece na igreja. Às vezes a gente acha que na igreja o problema é determinada pessoa e nós atacamos aquela pessoa, então nós disciplinamos aquela pessoa, porque ele que é o pecador, ele que é a ovelha negra no rebanho, ou ele é a maçã podre na cesta, e então nós temos que dar um jeito para que aquele pecador e aquele pecado saia da igreja. Porque quando aquele irmão sai da igreja, ou quando eu matar aquele irmão no meu coração, acabam os problemas.
como se aquela pessoa fosse a personificação, fosse o catalisador de todo pecado, de todo mal, de todo problema que existe na igreja. Então, sai aquela família da igreja, a igreja fica bem. A gente acha que nosso inimigo é humano. Não é assim que a gente age dentro de casa também? A gente pensa dentro da nossa casa? O problema familiar é por conta das estruturas da família. Então, nós temos uma mentalidade patriarcal. Então, o problema é o patriarcado. O problema é que a figura masculina ela é opressora. A figura feminina, então, ela tem que se rebelar contra essa opressão, e ela se rebelando, e ela marcando posição, e ela minando e acabando com a figura masculina, nós então vamos ter uma família, um lar, uma sociedade mais igualitária, mais livre. A gente acha que o problema é a mentalidade patriarcal da nossa sociedade. A gente acha que o problema são as mulheres. A gente acha que o problema são os homens. A gente acha que o problema são os racistas. Então vamos acabar com todo mundo que é racista, que é seja o que for, que é misândrico, que é misógino. Se a gente acabar com todo esse pensamento, nós então, aqueles que odeiam homens, às vezes pensam misândrico, né, tal, aqueles que não gostam, que acham que os homens são maus, ou então misóginos, aqueles também que têm uma versão à figura feminina, não é? Então, se a gente acabar com tudo isso, a gente vai ter uma sociedade livre, a gente vai ter uma família renovada, a gente vai ter um lar transformado. Então, o problema não está em mim, o problema está na minha relação familiar. Então, se eu sou casado e o meu casamento não está dando certo, o que eu faço? Eu explodo com o casamento. Porque aí eu vou ficar livre dos meus problemas. O problema é meu marido. Então, divorciei, estou livre dos problemas. Estou liberto. Então, o problema é minha esposa. Fiquei livre da esposa, então estou bem. E a gente acha isso, né? Mas, no fundo, o que a gente percebe por experiência é que nada disso funciona, gente. Não basta matar o egípcio. Não basta matar o egípcio. A opressão vai continuar. A opressão vai continuar. Não basta você explodir com o governo. A opressão vai continuar. Não basta você explodir com os modelos familiares. A maldade e a opressão vai estar lá dentro da sua casa também. Vai estar na sua relação. Os problemas sempre vão continuar. Sabe por quê? Porque a nossa batalha, ela possui contornos muito mais profundos do que meras soluções humanas. Esse texto que nós lemos, esses vários textos que nós lemos, mostra claramente isso. Moisés foi para o deserto falido porque ele achava que a luta dele seria vencida por sua própria força. Mas ali no deserto, nesses 40 anos de deserto, o coração dele é transformado, ele começa a perceber algumas coisas. Nós temos aqui 3 Moisés. Nós temos o primeiro Moisés, que era o Moisés autossuficiente, que confiava na sua autonomia. É uma ideia de um Moisés humanista, onde ele achava que ele poderia, pelos seus próprios instrumentos, vencer. Nós temos isso, aquele Moisés que mata o egípcio. E depois nós temos 40 anos de deserto, que fez Moisés perceber que ele nada é. Se a gente lê o texto que nós lemos, capítulo 3, Moisés vai dizer: quem sou eu para libertar? Quem sou eu para transformar, para falar para um povo? Eu não sou ninguém, Senhor. Irmãos, nós precisamos dessa etapa na nossa vida. Nós cristãos precisamos de deixar de nos achar. Achar que nós damos conta. Achar que a batalha vai ser vencida pelo nosso braço forte. Nós precisamos de 40 anos de deserto para que a gente perceba a nossa falência, para que a gente perceba a nossa nulidade diante
dos desafios e diante da feroz batalha que nós estamos envolvidos. Nós estamos na batalha, mas nós não temos os instrumentos para vencer a batalha. E existe o terceiro Moisés, que é aquele Moisés que o próprio Deus fala com ele. Porque Moisés vai dizer: Senhor, quem sou eu para libertar o povo? Aí Deus vai dizer assim para Moisés: Moisés, eu estarei com você. Eu estarei. Você não é nada. Você não é ninguém. Você é fraco. Você não consegue. Mas Moisés, eu estarei com você. Para usar uma linguagem que nós falamos semana passada, Moisés era a sarça. Insignificante, fraca, só produz espinhos, só produz mais maldade. Eu era um reprodutor da mentalidade da serpente. Mas sobre essa sarça, meus irmãos, está o próprio poder de Deus. Aquele fogo ardente sobre a sarça é a expressão clara da presença de Deus. Deus está dizendo justamente isso para Moisés: Moisés, você é fraco, mas eu estou presente. O El Shammah, o Senhor que está presente. Deus é quem veio libertar o povo. E aqui, meus irmãos, é muito importante e significativo para nós, porque esse Deus que aparece para Moisés ali na sarça ardente, e quando Moisés pergunta quem é esse Deus, ele vai responder: Moisés, eu sou o que sou. E nós lemos lá em João capítulo 8, que Jesus também, no seu embate ali com os fariseus, Jesus vai dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão lá do texto grego, o egu eimi, eu sou, ela é uma tradução muito clara, muito direta do tetagrama YHWH, que a gente traduz por Yahvé ou Javé, alguns falam Jeová, que está presente em Êxodo capítulo 3, aqui nesse relato do eu sou. Então, quando Jesus afirma que antes que Abraão existisse, eu sou, aquelas pessoas que ouviram Jesus dizendo isso, ligaram aquela afirmação de Jesus, em João capítulo 8, à aparição de Deus na sarça ardente. Quando Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Portanto, meus irmãos, quem estava presente no Horebe, falando com Moisés, era o próprio Jesus. Era o próprio Senhor. Era o nosso Senhor, era o nosso Jesus. E esse Jesus, meus irmãos, é aquele do qual Gênesis capítulo 3 profetizou, quando Deus vai dizer assim para Adão, para Eva, e também na presença da serpente, que ele iria trazer um descendente da mulher. E esse descendente da mulher, e essa promessa desse descendente da mulher, que é o próprio Jesus, Gênesis vai dizer que esse descendente da mulher, ele iria fazer o que com a serpente? Ele iria esmagar a cabeça da serpente. Jesus é esse que na cruz do Calvário, ele esmagou definitivamente a cabeça da serpente. Mas aqui em Êxodo nós temos essa figura também, tanto de Faraó, que é essa serpente, como nós já estudamos nas lições passadas. Faraó tem justamente esse mesmo ódio, essa mesma aversão pelas criaturas de Deus. Faraó é justamente esse que odeia ver o povo de Deus crescendo e se multiplicando. Enquanto as parteiras do Egito olhavam para a boa criação de Deus e diziam: é muito bom, nós vamos preservar a vida, nós vamos preservar essas crianças, nós vamos preservar as futuras gerações, porque tudo isso é muito bom. Deus ama a prosperidade do seu povo, Deus ama quando o seu povo se multiplica, Deus ama quando a justiça, a paz e a concórdia se multiplicam entre o seu povo, mas Faraó odeia tudo isso. Faraó é a serpente. É o descendente da serpente lá do Jardim do Éden.
E aqui, então, o próprio Deus vai dizer de uma forma muito clara para Moisés qual é a natureza da sua batalha. No texto que nós lemos, no capítulo 4, se vocês prestaram atenção, e espero que vocês sejam todos aí alunos bem atentos, no texto de capítulo 4, quando Moisés fala, Senhor, quem sou eu para libertar o povo do Egito? Aí no capítulo 4, Deus vai dizer uma coisa assim, parece que muito inusitada, né? Eles não vão acreditar porque eu sou fraco. Imagina, gente, de fato, né? Imagina a cena. Um homem, possivelmente gago, que era Moisés, um pastor de ovelhas, vem com Arão, que é o seu irmão, 2 homens chegam diante do faraó, o todo-poderoso faraó, e fala assim, olha, na cara e na coragem, deixa meu povo sair. Não é assim? Imagina a cena. Imagina a cena. Imagina você chegando assim pro Donald Trump, o homem mais poderoso do mundo, né? Aí dizendo assim pro Trump, o que a gente pode dizer pro Trump? Pare de explorar o Brasil. Pare de explorar o Brasil. Aí o Trump com aquela cabeleira amarela, né? Aí ele vai falar assim, como é que é? Pedro Eliomar? Cara, eu não te conheço. Achei que você está batendo porta errada. Imagina que Moisés, então, chegando diante de Faraó, sem exército, sem nada, com um cajadinho na mão, com esse bordão aqui. Aí diz para Faraó assim, deixa meu povo sair. Conta outra, não é assim? E Moisés fala então para Deus, faz para Deus essa objeção, que é muito válida. Senhor, quem sou eu? Olha o poder de Faraó, que é aqui um símbolo da serpente, um símbolo do próprio Satanás, da própria força maligna, opressora da nossa realidade. Quem sou eu, Senhor, diante dessa batalha? Eu não sou ninguém. Aí Deus vai dizer para Moisés uma coisa interessante. O que você tem na mão? Aí Moisés fala, tem um pedaço de pau aqui na mão. Nada, só um pedaço de pau. Vou bater na cabeça de Faraó? Será que eu vou conseguir chegar perto dele? Aí Deus fala com Moisés, lança esse bordão no chão. A palavra do Senhor diz que quando aquele bordão é lançado no chão, ele se transforma em uma? Em quem? Gênesis capítulo 3, olha a serpente aí. Olha a serpente. Aí Moisés viu a serpente e começou a fugir da serpente. É óbvio, tem que fugir. É mais poderosa, é venenosa, vai me matar. Mas Deus fala, Moisés, agora você vai pegar a serpente pela cauda. Irmãos, eu fiz até uma pesquisa sobre, depois você pode pesquisar. Pegar uma serpente pela cauda é suicídio. Porque ela tem toda a mobilidade, ela pode voltar e picar você. Moisés teve que ter muita fé para fazer isso. Muita fé para fazer isso. Mas Moisés obedeceu e a serpente voltou a ser um pedaço de pau. Mais à frente, como nós lemos também, quando Moisés se apresenta diante de Faraó, a palavra do Senhor vai dizer que diante de Faraó ele fez esse mesmo sinal. Ele jogou o bordão no chão e o que aconteceu? O bordão se transformou em, mais uma vez, uma serpente. Só que Faraó não ficou impressionado. Falou assim, Moisés, espera aí. Os meus sábios, os meus magos sabem fazer a mesma coisa. E aí eles fizeram, pelas suas magias, também os sábios e os magos de Faraó jogaram um bordão no chão e o bordão deles também se transformaram em serpente. Mas a serpente de Moisés engoliu a serpente de Faraó. Não um símbolo de Jesus na cruz do Calvário
esmagando a cabeça da serpente? Não sem motivo, meus irmãos, mais à frente nós vamos ver que quando o povo de Israel estava ferido de uma doença incurável, que é um símbolo claro do nosso pecado, nós vamos estudar isso. O que Deus manda que Moisés faça para poupar o povo? Deus manda Moisés esculpir uma serpente. Lembram disso? De bronze. Não é assim? Lembram disso? E aí Moisés levanta essa serpente no meio do arraial e todos aqueles que olham para essa serpente de bronze, que foram picados, que estão envenenados, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser curados. A serpente picou o povo estava morrendo. Mas agora, quando eles olham para aquela serpente de bronze, eles são curados. Jesus vai dizer justamente isso. Que ele vai dizer assim: quando o Filho do Homem for levantado dessa terra, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, e todos que olharam para a serpente foram curados, assim também, todos vocês que olharem para mim, o Filho de Deus, serão curados. Porque foi na cruz do Calvário, meus irmãos, foi não por causa da nossa força, mas foi por causa do sangue de Jesus, foi por causa dos méritos de Jesus, na cruz do Calvário, que a serpente, o nosso inimigo, as forças espirituais da maldade, nas regiões celestiais, foi justamente ali na cruz do Calvário, que o grande eu sou, aquele que estava com Moisés no Monte Horebe, esmagou, meus irmãos, assim como foi prometido em Gênesis capítulo 3, ele esmagou definitivamente a cabeça da serpente. Para nos lembrar que a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue. Não se vence uma batalha espiritual com armas carnais, seja no nosso país, seja na nossa igreja, seja na nossa casa. Mas se nós olharmos para Jesus, o descendente da mulher, se nós olharmos para Jesus, o eu sou o que sou, se nós olharmos para Jesus, aquele que foi levantado no madeiro, se nós olharmos para essa rude cruz, nós veremos de uma forma muito clara que Jesus Cristo já venceu. E por meio dele, e por causa dele, e empoderados pelo Espírito dele, e porque nós estamos nele, nós também somos mais do que vencedores. A grande questão, meus irmãos, é se nós acreditamos nisso ou ainda acreditamos na força da nossa carne. Porque se a gente passa 10 minutos com Deus em oração, mas passa 4, 5 horas na rede social, 4, 5 horas na academia, 10, 20 horas no trabalho, a gente já fez a nossa escolha. Uma igreja que ora pouco depende pouco de Deus. Uma igreja que depende pouco de Deus é facilmente devorada pela serpente. Então, que o nosso coração e a nossa mente entenda definitivamente isso. Que a batalha espiritual que nós estamos envolvidos, ela só pode ser vencida com armas espirituais, com as armaduras de Deus, para usar a analogia de Efésios capítulo 6. Nós possamos, então, meus irmãos, viver espiritualmente, enxergar o nosso inimigo e quem é de fato o nosso inimigo. Para de brigar com seu marido, para de brigar com sua esposa, para de brigar com seus filhos, para de brigar com seu pastor, por favor, para de brigar com a igreja,
para de botar a culpa no governo, para de botar a culpa no seu patrão, deixa de ser menino. É fácil a gente botar a culpa assim, né? E vai para o joelho, vai para oração, vai para a santificação, vai para o bom testemunho, vai para a vida com Deus. Se a gente fizer isso, certamente, nós vamos experimentar a vida de Deus em nós e o poder de Deus em nós. E primeiro, antes de Deus transformar o mundo à nossa volta, primeira coisa, Ele quer nos transformar por dentro. Nós precisamos ser mudados. Nós precisamos ser mudados pelo poder dessa palavra. Semana que vem a gente continua. Fecha os olhos, e vamos orar. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por essa manhã de aprendizado. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença, assim como o Senhor esteve ali com Moisés no Horebe, assim como o Senhor esteve ali com seus discípulos nas ruas empoeiradas da Galileia, o Senhor está aqui conosco hoje. Esteja conosco, Senhor, nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, que possamos te perceber na nossa história, possamos depender do teu poder. Ó Senhor, abra os nossos olhos para que a gente perceba que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ó Jesus, que não vivamos pela filosofia da serpente, mas ó Senhor, nos ajude a ter nossa mente e nosso coração transformado pela tua verdade, Pai. A verdade importa para nós. Ó Senhor, continua nos abençoando. Continua nos abençoando, Senhor, nessa semana. Precisamos tanto da tua presença. Esteja em nós. Esteja entre nós. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a doce consolação que vem do teu Santo Espírito seja com todo o seu povo, espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Domingo abençoado a todos. Logo mais à noite, 19 horas, estaremos juntos estudando a nossa epístola de Judas. Venha participar conosco.